E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++, e hoje nós vamos falar sobre mais algumas funções aritméticas pré-definidas. Na aula passada a gente viu o que são as funções aritméticas pré-definidas, aprendemos algumas, e hoje nós vamos aprender mais algumas. Hoje nós vamos aprender mais 4 funções aritméticas pré-definidas. As funções que nós vamos aprender são essas aqui: round, floor, ceil e trunc. Essas 4 funções, elas, por serem bem semelhantes, assim, elas estão bem relacionadas, nós vamos tratar das 4 hoje ao mesmo tempo. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas e em seguida eu vou estar explicando com exemplo e depois a gente vai fazer uma prática. A função round, ela faz um arredondamento. Ela busca arredondar um número para o inteiro mais próximo. É aquele processo que normalmente os professores fazem com as notas dos alunos, né? Às vezes o aluno finalizou o ano lá com 59,7 pontos. Se ele está com 59,7, o professor costuma arredondar essa nota e levar essa nota do aluno para 60. Porém, se o aluno terminou o ano com 59,1, bom, está mais próximo do 59 do que do 60, né? Aí o professor costuma voltar essa nota do aluno para 59. E esse é o processo de arredondamento. O computador vai tentar levar o número para o inteiro mais próximo daquele número. Observem, todas as 4 funções que nós temos aqui, todas elas pertencem a uma mesma biblioteca. Todas elas estão na biblioteca de funções matemáticas da linguagem C++. Certo? E cada uma faz uma coisa um pouquinho diferente. A segunda função que nós vamos ver é a função floor, que é um tipo de arredondamento também, só que ela arredonda sempre para o valor mais baixo. A função ceil, floor significa o chão, né, o piso, e essa outra função ela representa o teto. Então temos a função de arredondamento, piso, teto, e o piso arredondar para um valor mais baixo. O teto é arredondar para um valor acima. A função trunc, ela faz o truncamento, ou seja, ela ignora a parte decimal e considera só a parte inteira. Falei rapidamente delas, nós vamos ver na prática. Observem, todas elas recebem apenas um parâmetro, então eu passo para elas apenas um dado de entrada, e ela me retorna um valor real. Todas elas me retornam um número real. Vamos ver na prática, aliás, antes de ir na prática, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho esse exemplo aqui. Esse exemplo nos diz que se eu tiver uma variável a que tenha o valor 2,3 e eu chamar a função round, que faz o arredondamento, passando para ela como parâmetro, como entrada, o valor de a, ela deve me retornar quanto, pessoal? Arredondar o 2,3. 2,3 está mais perto de 2 ou está mais perto de 3? Bom, 2,3 está mais perto de 2. 3,8. 3,8 está mais perto de 4. Certo? Que está bem mais perto de 4, né, do que de 3. Agora, nesse caso aqui, está bem no meio, né? 5,5. Quando está no meio certinho, 5,5, a regra é que a função round arredonda para cima. Então, nesse caso, 5,5, ele vai arredondar para 6 para mim. Certo? Continuando. Menos 2,3. Bom, menos 2,3 está mais perto de qual número, gente? Está mais perto do menos 2 mesmo. Então, o valor vai ser esse. Menos 3,8. Bom, está mais perto de menos 4. E menos 5,5 está mais perto de menos 6. Ok? A função round, ela faz o arredondamento dessa forma. A função floor. Floor, ela vai fazer o arredondamento sempre para o primeiro inteiro menor do que o número que eu passar para ele como parâmetro. Ou seja, se eu passar 2,3 para a função floor, ela vai arredondar esse valor para 2. Se eu passar
3,8 para a função floor, ela vai levar esse valor para 3 mesmo, sempre arredondando para baixo. Ela não olha de qual que está mais perto, ela pega sempre o valor menor e arredonda para o primeiro inteiro menor do que o número que eu passar como parâmetro. Então, 5,5. 5,5 ele vai arredondar também para baixo e a resposta vai ser 5. Agora, atenção, as pessoas às vezes costumam criar uma certa confusão quando os valores são negativos aqui. Eu vou escrever alguns números negativos aqui, que a gente tem aqui em tela. Então, vamos ver aqui, ó, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos deixar dessa forma aqui todos os números. E aí vamos pensar, gente. Eu tenho aqui menos 2,3. E o número menos 2,3, ele está aqui, certo? A função floor, ela arredonda para o primeiro inteiro menor do que o número que eu passar como parâmetro. Se o menos 2,3 está aqui, o primeiro inteiro menor que ele está aqui. Então, no caso, a resposta aqui seria menos 3. Então, vamos colocar menos 3. Usando a mesma lógica, se eu chamar floor, usar a função floor de menos 3,8, vamos olhar. O menos 3,8 está aqui. O primeiro inteiro menor que menos 3,8 é o menos 4. Então, eu vou colocar menos 4 aqui. Vamos ver aqui. Se eu chamar floor de menos 5,5, o 5,5 está aqui. Se eu chamar o floor, usar a função floor de menos 5,5, a resposta vai ser menos 6. Porque ela pega para mim sempre o valor, o primeiro inteiro, menor que o número que eu passar como parâmetro. A função ceil é parecida com floor, só que ela pega sempre o primeiro inteiro maior. Então, vamos ver. Se eu tentar usar o teto de menos 2,3 positivo, vai arredondar para cima. O primeiro número maior que 2,3 é o 3. Então, o teto vai ser 3, arredondando para cima. O teto aqui vai arredondar para cima, então a resposta vai ser 4. O teto aqui vai arredondar para cima, então a resposta vai ser 6. Agora, observem, pessoal. Para os números negativos, a gente tem que tomar um cuidado. Então, vamos lá. O número menos 2,3. O número menos 2,3 está aqui, certo? Ele está nesse ponto aqui, mais ou menos. E aí, eu quero arredondar para o primeiro inteiro maior do que esse número. O primeiro inteiro maior que esse número, quem que é? É o menos 2. Então, a resposta, o teto aqui, vai ser menos 2. Vamos lá. O teto de menos 3,8. O menos 3,8 está mais ou menos aqui. E o primeiro inteiro maior do que o menos 3,8 é o menos 3. Então, a resposta aqui seria menos 3. Vamos lá. O teto de menos 5,5. Menos 5,5 está mais ou menos aqui. O teto de menos 5,5 é o primeiro inteiro maior. Logo, a resposta aqui seria menos 5. Ok. A função trunc, o objetivo dela é pegar apenas a parte inteira. Ela ignora a parte decimal. Então, ela é bem simplesinha da gente pensar. Então, truncar o número 2,3 dá 2. Truncar o número 3,8 dá 3 mesmo. Truncar o número 5,5 dá 5. Truncar o número menos 2,3, ele vai ignorar a parte fracionária. Então, a resposta vai ser menos 2. Aqui, a resposta vai ser menos 3, porque ele vai ignorar a parte fracionária. E aqui, a resposta vai ser menos 5, porque ele vai ignorar também a parte fracionária.
ok? E, como eu falei, estão vendo que as quatro funções que a gente viu agora, elas estão bem relacionadas. Todas elas dizem sobre arredondamento ou truncamento. O arredondamento comum, o arredondamento para baixo, o arredondamento para cima ou o truncamento. Como que a gente usa essas funções, pessoal? Vamos lá. Todas as funções, elas estão na biblioteca math.h, então eu vou incluir essa biblioteca aqui no meu código. Eu estou usando, né, o compilador, o IDE cpp.sh para a gente fazer os nossos testes. Então vamos lá. Ó. Eu vou incluir aqui a biblioteca. Vou usar o namespace também. E eu vou, aqui no meu código, começar a escrever o meu código. Então vamos lá. Fazer um teste bem simples, eu não vou fazer todos aqueles testes, porque a ideia de todos são bem parecidos, eu vou fazer só alguns, tá? Então, eu criei uma variável x, e eu vou dar um cout em seguida em round, vamos testar a função round primeiro. Então, vamos supor, eu estou arredondando o número 5.5, e eu vou arredondar esse valor aqui e exibir o valor na tela. Vamos lá? Ó, vou executar o meu código. E a resposta foi 6, porque ele fez o arredondamento para cima, igual a gente esperava. Se o número for negativo, vamos ver, ó, menos 5.5. Lá a resposta, menos 6, conforme a gente esperava. Ele está arredondando, né, para o número mais próximo. Vamos pegar uma outra função. Vamos pegar, por exemplo, a função floor de menos 3.8. Tem que dar menos 4. Vamos ver? Então, vamos lá. Ó. Vou chamar a função floor de menos 3.8 e vamos observar a resposta. Aqui, menos 4, conforme a gente esperava. E vamos pegar mais uma, vamos pegar a função trunc agora para a gente testar. Então, vamos lá. Função trunc. Lembrando que trunc vai pegar sempre a parte inteira, né? Vai ignorar a parte decimal. Vamos ver. E a resposta deu menos 3. Certo? Pessoal, eu não vou fazer todos os testes aqui. E aí aconselho que vocês abram aí um compilador qualquer e façam esses testes aqui e observem o resultado. Tentem pegar uma tabela dessa aqui, escrever uma tabela ou num pedacinho de papel ou no computador mesmo como eu fiz e tentem preencher essa tabelinha aqui de cabeça mesmo, só para ver se vocês realmente compreenderam, né, a ideia de cada uma dessas funções. São funções que a gente costuma usar muito, né, em sistemas reais, que normalmente tem algumas situações que a gente precisa arredondar, tem situação que a gente precisa truncar para converter para inteiros, e enfim, tem várias aplicações isso. A gente vai ver em alguns exemplos, alguns exercícios nas próximas aulas. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos essas 4 funções de arredondamento e truncamento. Round faz o arredondamento que nós conhecemos, o arredondamento para o valor mais próximo. Floor faz o arredondamento para o piso, para o primeiro inteiro menor. Ceil faz o arredondamento para o primeiro inteiro maior. E trunc faz o truncamento. Certo? Espero que vocês tenham compreendido as funções. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.